Meu querido irmão, meu querido amigo, a paz do Senhor e Deus abençoe a sua vida. Eu venho trazer hoje, nessa manhã, uma mensagem da parte de Deus, que Deus colocou no meu coração, pois está escrito no livro de João, o capítulo 9, que diz assim, que fala com relação ao cego Bartimeu. E a Bíblia diz que Jesus ia caminhando e quando viu um homem que tinha nascido cego, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que é que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego, sim, mas não é por causa dos pecados dele, e nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostrasse nele. É preciso trabalhar enquanto é dia para fazer a obra daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. A Bíblia diz que Jesus ia caminhando, ia passando, e viu um homem que era cego. E os discípulos perguntaram: Mestre, esse homem é cego, por que esse homem é cego? Será que é por causa do pecado dele? Ou do pecado ou é por causa do pecado dele ou por causa do pecado dos seus pais? Será que os pais dele pecaram para que ele venha nascer cego? Jesus disse: não. Ele é cego, sim, não por causa do pecado dele nem por causa dos pecados dos pais deles, mas sim para que a obra de Deus se cumprisse nele. Então aquele homem era cego de nascença, mas para que a obra de Deus fosse cumprida na vida dele. E o que é bom, e o que eu vejo aqui, que eu friso aqui, é que Jesus ele ia caminhando. É preciso a gente caminhar. É preciso a gente se dispor para fazer a obra. Porque a gente acomodado em quatro paredes, dentro de casa, a gente não vê as pessoas que estão precisando se libertar de determinada cegueira. E a cegueira pode ser espiritualmente, a cegueira pode ser fisicamente, mas também pode ser espiritualmente. E a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça, para que não chegue, para que não clareie na mente dele as coisas de Deus, para que ele não venha ao entendimento do conhecimento da palavra de Deus. E o povo tão cego. E Jesus disse: é preciso trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite e ninguém pode trabalhar. Então a hora é essa, a hora de trabalhar é agora. Jesus nos deu esse mandamento para fazermos a vontade e dar continuidade à obra que Ele nos mandou que fizesse. Libertar os cativos e os oprimidos, levar a palavra ao entendimento do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o povo venha a ouvir a palavra de Deus e que se abra na mente dele, para que Deus venha fazer a obra na vida dele. A Bíblia diz que é Deus que convence o homem do mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas é preciso pregar a palavra de Deus. Você não vê Cornélio? Cornélio teve uma visão que o anjo apareceu a ele. E a Bíblia diz que Cornélio era um homem temente. Ele orava, ele jejuava, e a Bíblia diz que ele orava e Deus ouvia as suas orações. Mas faltava alguma coisa nele.
faltava ainda algo na vida dele. Era ele ouvir a mensagem da palavra de Deus, os feitos de Jesus. Era ele ouvir o Evangelho, o que Jesus fez aqui na terra. Ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele mandou que fosse chamar Simão. E ele enviou o servo dele para chamar Simão. Para vir, para quê? Para pregar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando Simão veio, que começou a falar dos feitos de Jesus, ele creu. Então ninguém consegue se libertar, ninguém vem a Jesus se não ouvir primeiro a palavra de Deus, se não for pregado para ele o Evangelho, as boas novas. Ele precisa crer. Como é que ele vai crer se ele não sabe em quem vai crer? Como é que ele vai crer se não ouviu a palavra de Deus? Então, para ele crer, é preciso ouvir que alguém fale do Evangelho, da palavra. Então, a Bíblia diz que enquanto Simão falava dos feitos de Jesus, a Bíblia diz que ele creu. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, eles foram batizados. O Espírito de Deus manifestou naquele momento e foi batizado. Todos eles foram batizados com o Espírito Santo. Então precisa que alguém ouça a palavra de Deus. Precisa que a gente pregue, que alguém que foi chamado pregue a palavra de Deus, para que aquela pessoa venha ouvir, venha crer. A Bíblia diz que a palavra de Deus vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a pessoa ouve e crê, está fazendo isso para a salvação. Então primeiro tem que ouvir a palavra de Deus. E quando Simão pregou, anunciou os feitos de Jesus, o que Jesus fazia, o que foi que Jesus fez? Curou os enfermos, deu vista aos cegos, ressuscitou os mortos. Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar, pagou um alto preço por nós, pagou o nosso resgate pelo qual a gente não podia pagar, um preço, e o preço custou a sua vida. E Pedro foi pregando, falando dos feitos, das maravilhas de Jesus. E a Bíblia diz que no mesmo instante eles foram batizados com o Espírito Santo. Então Jesus disse: a hora é chegada. É preciso trabalhar enquanto há dia, porque vem hora que a gente não pode trabalhar, ou seja, chega a noite e ninguém consegue trabalhar. Precisamos pregar a palavra de Deus agora. O momento é agora, o momento é hoje, para libertar os cativos, os oprimidos, para que venha chegar no entendimento, o conhecimento da palavra de Deus através da propagação, através das boas novas, através do Evangelho propagado, do Evangelho falado, para que as pessoas venham crer e se libertar. E é preciso também a gente fazer a obra que Jesus nos mandou. Curar os enfermos. Jesus disse: ide fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar a guardar tudo quanto tenho mandado. E Jesus disse: eis que estou convosco até a consumação do século. Então chegou a hora de a gente trabalhar. É preciso a gente sair do acomodismo, sair da nossa zona de conforto e fazer o que Deus manda. E fazer aquilo que nos foi confiado. Fazer discípulo, orar pelos enfermos, dar vista aos cegos, tanto fisicamente como espiritualmente. Que a pior cegueira é a cegueira espiritual. E só se abre através da palavra de Deus. Só se abre através de Jesus Cristo. É o Espírito de Deus, a gente que convence o homem do pecado, do mundo e da justiça. A gente fala do Evangelho, fala das boas novas, dos feitos de Jesus, anuncia a palavra de Deus, e o Espírito de Deus aí é quem faz a obra. Lá no livro de Eclesiastes, 11,
por diante, diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. É lançar o pão. O que é o pão? Lançar a semente, lançar a palavra de Deus, que é o pão da vida, que é Jesus. E no versículo 5 do capítulo 11 de Eclesiastes, ele diz, do capítulo 5 por diante, a palavra de Deus diz: assim como tu não sabes como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida, assim é a obra de Deus que faz todas as coisas. Então quem faz a obra é o Espírito Santo. Ele é quem se encarrega de convencer o pecador da vida errônea, do caminho errado, da prática que ele vive fazendo, e às vezes até pensando que está certo. Quando ele ouve a palavra de Deus, o Espírito de Deus vai convencendo ele que o caminho que ele anda, que o caminho que ele anda, que o que ele pratica, que o que ele faz não é certo. E o Espírito de Deus convence ele a fazer daquele dia, daquela hora por diante, o que é certo. Então é o Espírito de Deus que convence. E mais adiante está escrito: lança a tua semente. Semeie de dia, semeie de manhã e semeie de dia. Lança a sua semente. Porque você, ou seja, semeia à tarde, semeia de manhã e também à tarde. Porque você não sabe qual é que vai nascer, se a semente que você semeou de manhã ou à tarde, ou ambas duas juntas. Então, se você semeou de manhã, não nasceu, semeia à tarde, que à tarde pode nascer. Ou seja, semeia a semente todos os dias. Semeie de manhã, semeia à tarde, todo momento. Aonde você estiver, aonde eu estiver, semeie a palavra de Deus. Alguém pode estar precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra de ânimo. De repente aquela pessoa está depressiva, está pensando em tirar a sua própria vida, dar cabo da sua própria vida. E aí você é usado pelo Espírito de Deus e você leva aquela palavra. E quando você leva aquela palavra, a palavra de Deus quebra o poder satânico na vida daquela pessoa. Ele desiste de dar cabo da sua própria vida. Deus paralisa aquela ação do inimigo. Mas precisa eu e você se dispor para fazer a obra. Porque Jesus já fez a parte dele. E agora ele deixou essa responsabilidade sobre as nossas costas. Vá, fazer discípulo. Faça discípulo. Jesus não vai vir mais voltar aqui mais pregar o Evangelho. Ele vai vir agora buscar a sua igreja. Mas enquanto ele não vem, temos que fazer a obra. Porque Jesus fez a obra, os discípulos também deram continuidade, fizeram a obra, e todos quantos o Senhor tem levantado, Paulo e tantos homens de Deus, Deus tem levantado para fazer a obra, mas passaram. E agora chegou a nossa vez, está chegando a nossa vez, chegou e está chegando a nossa vez. E ainda todos quantos o Senhor ainda vai levantar, porque a seara é grande para fazer a obra. E às vezes a gente fica acomodado, fica só dentro de quatro paredes. Eu vou, é assim mesmo, tem que fazer a obra e na verdade não faz. Precisamos cair em campo, precisamos sair da zona de conforto, precisamos bater a poeira e sair, fazer a obra. Porque tem muita gente que está na cegueira, tanto fisicamente como espiritualmente. E precisa que eu e você anuncie, pregue a palavra de Deus, para que o Espírito de Deus venha convencer, para que a mente dele venha se abrir e que ele se torne também um discípulo de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus e meu Pai, abençoa aquele que vai ouvir esse vídeo, que vai ouvir agora pela manhã, à tarde, à noite, vai estar gravado. E aonde chegar essa mensagem, que o Senhor abra a mente para o entendimento da verdade, que o Senhor abençoe, guarda a casa dele, guarda o casamento dele, a vida financeira, sentimental, espiritual, guarda o chamado, o ministério dele. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e aquele, meu Deus, que está cego espiritualmente, aquele que está cego fisicamente, cego espiritualmente, que o Senhor abra a mente para o entendimento da verdade. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe.